E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, ascaridíase, a primeira verminose dentro do grupo dos nemátodas. Então, ó, uma boa aula! Bom, galera, olha que bacana, cara. Bacana não, né? Meio trágico, tá? Dentre as verminoses, né, tanto de plateumintos quanto de nemátodas, essa daqui, ascaridíase, é aquela mais comum praticamente em toda a região do mundo. Ela é considerada, né, ela é classificada como uma doença cosmopolita. Então acredita-se que em torno de 30 a 35% da população mundial apresenta, né, a ascaridíase, está enfrentando aí dificuldades com essa verminose que a gente conhece como lombriga. E dentre todo essa estatística, a grande maioria dos infectados são crianças de até 10 anos, 10, 11 anos, que vivem em regiões aí de extrema carência, né, de regiões que envolvem falta de saneamento básico. Beleza? Bom, desse lado eu coloquei algumas informações ligadas a essa verminose. E aqui nesse cantinho eu coloquei, né, um esquema resumido do ciclo. Você entendeu o ciclo, você consegue resolver qualquer exercício dentro do vestibular, do Enem, da sua preparação, tá bom? Então lá, quem que é o agente etiológico, né, que dá nome ao grupo? É o Ascaris lumbricoides. Então ele é um verme do grupo dos nemátodas. Ele apresenta aqui um claro dimorfismo sexual, conhecido popularmente como lombriga. Ele causa essa verminose, chamada de ascaridíase ou ascaridiose. Então eu tenho vermes que vão variar de 15, 20 centímetros até podendo chegar a 30, 35 centímetros. As fêmeas apresentando um tamanho um pouquinho maior. É uma verminose classificada como ciclo fecal-oral. A forma que ocorre a contaminação do ambiente é pelas fezes de uma pessoa contaminada, né? E a forma como uma nova pessoa se contamina é através da ingestão, né? Através da ingestão de ovos do parasita, né? Ali contaminado na água, em algum tipo de alimento, beleza? Ele é classificado também como monoxeno ou monoxênico. O que quer dizer um ciclo monoxênico? Significa dizer que eu tenho apenas um único hospedeiro, né, que vai ser o suficiente para completar todo o ciclo dessa doença. No caso, somos nós. Lembrando que essa verminose ela também acontece em suínos, né, mas lá, né, não tem uma relação entre a gente pegar deles, entendeu? Mas ela se manifesta em nós. O local de ação é o intestino delgado. Então, o local onde o indivíduo atinge a fase adulta é principalmente, né, vai ser principalmente na porção do jejuno e do ilho. Vai existir ali uma competição pelos nutrientes que estão chegando do processo de digestão, tá? Na forma de transmissão, eu falei, quando eu comentei do ciclo oral fecal, fecal-oral, né, que ocorre a ingestão da água ou de alimentos contaminados com os ovos. Nós vamos ver aqui no ciclo que dentro desse ovo eu vou ter alguns estágios larvais acontecendo, desde o momento da saída nas fezes até o momento da infecção, né, da ingestão. Então dentro da ingestão ele tem que estar na fase L3, a fase infectante, tá? Os principais sintomas: dores abdominais, diarreia, tosse, náuseas, vômitos, tá? Em situações mais graves vai desenvolver um grau elevado de desnutrição e também vai relacionar problemas respiratórios. Muitas pessoas apresentam um quadro assintomático. Então, às vezes, ela pega esse verme, a quantidade de vermes dentro dela foi tão pequena que o próprio sistema imunológico conseguiu resolver. Já tem pessoas que apresentam um grau de infestação muito elevado, apresentando uma grande quantidade de vermes, né, principalmente na região ali do seu trato intestinal, intestino delgado, intestino grosso. E aí a saída de vermes adultos nas fezes vai ser um indicativo de que está tendo ali um grande povoamento por parte desses indivíduos, tá? A parte de profilaxia eu vou comentar mais pro final. Bora aqui pro ciclo para a gente entender algumas coisas. Então, como eu comentei aqui,
nós vamos encontrar uma pessoa contaminada lá na região do seu intestino delgado com os vermes na fase adulta. Então eu coloquei aqui, ó, no intestino delgado, né, a gente tem os vermes na fase adulta. Então vai ocorrer a cópula nessa região, as fêmeas vão se tornar grávidas, né, o ovinho vai ser formado, esse ovinho ele tem uma casca bem rígida e aí ele vai ser liberado por meio das fezes. Então essas fezes contendo esses ovos embrionados vão contaminar o ambiente. Então podem contaminar alimentos, vai contaminar a água. E aí a gente entra no chamado variações de estágio larval. Eu coloquei um esqueminha aqui que nós temos 5 transições, né, entre as possibilidades de larva que vão acontecer aqui. E a gente chama de L1, L2, L3, L4, L5. A fase L1 e L2 são fases que a gente chama de larva rabditoide. Essa fase, se você ocorrer a ingestão dos ovos numa dessas duas fases, você provavelmente não vai pegar a ascaridíase. Agora, na fase L3, que abre, né, a classificação das larvas em larva filarioide, nós temos a L3, L4, L5. A L3 é a forma infectante. Então, se você ingerir ovos com a larva lá dentro no estágio L3, quando ela eclodir dentro do seu organismo, ela sim vai poder estar disseminando essa doença, tá? Então, os ovinhos vai tendo a transformação L1 para L2, L2 para L3, L3, beleza, você ingeriu. Então, a ingestão vai acontecer, vai descer pelo esôfago aqui atrás, ó, vai descer pelo esôfago, vai passar pela região do estômago, vai sofrer ação do suco gástrico, variações de pH e ela vai cair na região do intestino delgado. No intestino delgado, naquela porção inicial onde tem o efeito ali do pH, né, da alteração de pH, das enzimas digestivas, vai ocorrer a ruptura do ovo, a eclosão. E aí vai sair de dentro do ovo a forma L3. Na forma L3, nós temos um indivíduo que possui uma necessidade muito grande por oxigênio. Então, é comum acontecer dela romper, né, acabar passando ali pelos tecidos do intestino delgado, cair na corrente sanguínea. E aí ela vai fazer uma verdadeira migração, um verdadeiro percurso, geralmente, né, perseguindo a possibilidade de um teor maior de concentração de oxigênio. Então ela vai cair para o interior do intestino grosso ali, vai cair no interior do fígado, que eu não representei aqui. No fígado ela vai sofrer a conversão para a L4, ela sai do fígado e ela atravessa as paredes dos pulmões. E aí a gente fala que ela, né, no momento em que ela faz isso, ela vai também passar para agora o estado L5. Aí ali no L5 ela vai aumentar em quantidade e aí ela vai romper os alvéolos pulmonares. E aí vai em direção aos bronquíolos e brônquios. Nesse momento em que ela passa pelos pulmões, a gente fala que está no momento do ciclo chamado ciclo de Loss. E ali, geralmente, podem acontecer alguns efeitos ligados a problemas respiratórios que podem confundir com pneumonia, algum tipo de resfriado, vai provocar uma reação. Essas larvas, então, vão atingir a região da traqueia e aí vão sendo carregadas em direção à faringe. Você vai ter episódios de tosse, a pessoa ela pode simplesmente expulsar parte dessas larvas ou ela pode deglutir. Deglutindo, ela vai fazer novamente aquele caminho descendo, né, pelo esôfago, e aí do esôfago ela vai atingir a região do estômago, chegando novamente no intestino delgado. Lá no intestino delgado, agora nessa fase L5, ela então vai atingir a maturidade, ela vai atingir a fase adulta, e aí pronto, essa pessoa está com ascaris, pronto para passar por reprodução sexuada, e aí ela vai desenvolver a ascaridíase. Então perceba que o ciclo como um todo é muito simples, ele não é tão complexo. Então se você conseguir compreender essas etapas, você consegue também se ligar nas chamadas medidas profiláticas que eu coloquei aqui embaixo. A profilaxia, que são as medidas de prevenção. E de longe, a primeira delas está relacionada ao saneamento básico. Então, se eu tenho uma verminose, uma doença que envolve o ciclo fecal oral, fecal cutâneo, fezes, saneamento básico vai ser o carro-chefe. Falta de destinação correta ou tratamento da onde essas fezes estão caindo, beleza? Tá? Então essa seria a primeira. Segundo, o trato com, né, a possibilidade de ingestão desses ovos, contaminando ali a água ou alimentos. Então a higienização de água e alimentos antes do consumo.
E depois, a conscientização do tratamento do indivíduo. O próprio tratamento do doente, que te ajuda a quebrar um pouco o ciclo dessa doença. Então, mais uma vez, é uma doença ligada a comunidades muito pobres, que vão ter aí uma incidência maior, né? Um maior número de casos. Bom, aguarda um pouquinho que eu já venho com a parte final. Bom, galera, quero de coração, né, agradecer a presença de vocês. Espero que realmente tenha ajudado, né, que você possa aí ter todos os pontos para o seu vestibular, sua prova, o Enem, tudo mais na sua preparação, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, eu gostaria que você desse um like, que você se inscrevesse, se puder ativar o sininho das notificações e ainda mais compartilhar com seus colegas. Vai ajudar muito o Prof chegar cada vez a mais pessoas, beleza? Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem meu endereço no Facebook, no Instagram, onde eu também posto alguns materiais, a gente vai ter um contato um pouco mais próximo, beleza? Então, mais uma vez, muito feliz pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, bons estudos e fui!